Pessoal, boa noite. Eu sou Nancy, estou vereadora aqui na casa, também diretora da Escola do Legislativo, né? Então, vocês são todas e todos muito bem-vindos. Alguém não tinha vindo aqui ainda nas atividades da escola ou já fizeram outro curso? Já fizeram outro. Então, não vou me estender, porque a gente já fez toda aquela abertura de falar da escola, mas eu vou só fazer um lembrete, então, para vocês. Para não esquecerem de entrar no site da Câmara, tem lá o link da Escola do Legislativo, vocês devem ter feito a inscrição por lá, né? Todos. Mas toda semana está entrando conteúdo novo, né? E nós temos, agora no recesso, a gente fica para a organização da escola. Então, essa semana ainda tem vários cursos, e na primeira semana de agosto já tem vários que a gente já vai colocar, né? Já tem alguns lá abertos para agosto. Mas na primeira semana de julho devem entrar vários cursos, porque a gente tem a reunião do conselho e aí entra um pacote lá. Então, para vocês ficarem atentos, para colocarem também opinião, temas que a gente pode tentar trazer, ou se algum de vocês tiver um conteúdo para colaborar também, está aberto. A escola, como eu já disse da outra vez, é um trabalho voluntário, né? Mas está sendo bastante interessante, porque o foco principal é promover a cidadania. Então, a gente está vendo a riqueza que tem no nosso município. Nós já recebemos, acho que quase 4.000 pessoas do ano passado para cá, está com um ano e pouco só, né? E assim, impressionante a vontade, né, que as pessoas têm de estar discutindo, de estar trazendo, de estar participando de espaço onde a gente vê aí pessoas de diferentes lugares da cidade. É uma soma, né? É uma soma da nossa força aqui dentro. Então, eu me coloco à disposição. Nós temos sessão hoje, com algumas votações bastante importantes, com 2 extraordinárias aqui embaixo. Então, eu vou descer, porque já está quase começando, né? Mas queria falar para vocês que, então, são muito bem-vindos, receber o professor Michel. Falei para ele que ele vai se apresentar, que ele se apresenta melhor, porque ele tem um currículo aí bastante rico, aí direciona mais para essa atividade, mas está lá, né, o Michel Pasquini, né? E ele estava comentando conosco, né, que na introdução à astronomia, hoje o sistema solar, mas que também nós vamos ter aí novos temas, né, que ele já está assim oferecendo para nós para o próximo semestre, dando uma continuidade a isso. Então, a gente fica também muito grato, sabe que a pessoa tem vontade de ajudar, né? Acho que os apaixonados por diversos temas, a gente nota que ele então, tem vontade de difundir, e vocês também se interessam pela temática, né? Então, acho que isso é muito bacana, e vocês vão ter depois a prática, tudo que o próprio Michel vai falar para vocês. Tá bom? Então, obrigada, eu estou morrendo de vontade de assistir, mas vou ter que descer para a sessão. Tá bom, Michel? Obrigado. Boa noite, pessoal. Bom, primeiramente, eu queria agradecer a vereadora Nancy, a Fernanda, que está aqui, toda a equipe técnica, novamente pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouco sobre a astronomia. Assim como fiz no curso passado, no mês passado, nós vamos ter, além desta aula teórica, cujo tema será o sistema solar, nós teremos também uma aula prática. Esta aula prática será realizada no Observatório Municipal aqui de Piracicaba. Alguém aqui nunca foi no observatório? Quem que nunca foi? Somente a senhora, vocês, poucas pessoas. A maioria já deve ter ido no observatório. Para quem nunca foi, o observatório ele fica na estrada que vai para Rio Claro, né? Assim que vocês entram na estrada para Rio Claro, vocês já veem ao longe um letreiro no meio da pista. O observatório fica ao lado desse letreiro, né? Vocês já veem à direita a cúpula do observatório, a cúpula do telescópio principal do observatório. Então, nós vamos ter uma aula prática lá. Esta aula prática, ela vai ser realizada no dia... assim, nós havíamos agendado 2 dias para essa aula prática, o dia 25 e o dia 26, ou seja, segunda e terça-feiras. Devido ao pouco
número de alunos que tem aqui, porque o curso passado tinha um número bem maior, quem veio no curso passado viu que tinha um número bem maior. Eu acredito que, dentre os motivos, porque o curso foi bem avaliado, acredito que os motivos, muitos estudantes, final de semestre, muita correria, talvez isso tenha limitado um pouco o número de pessoas. Mas, então, assim, na época, mês passado, eu dividi o grupo, as pessoas que estavam aqui em 2 grupos. Um grupo que estava, por exemplo, aqui na minha direita, foi na segunda-feira, e o grupo que estava na minha esquerda foi na terça-feira. Que também não acabou não dando muito certo, porque teve a greve dos caminhoneiros na semana, e aí a gente teve que fazer uma aula extra lá no observatório, que foram poucas pessoas também. Mas, enfim, e foi no Dia dos Namorados, observando o céu, estava meio romântico também lá, né? E, enfim, mas eu acho que se mantiver esse grupo de pessoas que está aqui, não tem muitas pessoas, eu acho que nós poderíamos arriscar ir num dia só, né? Há problema para alguém de ir na terça-feira, dia 26, alguém não pode ir na terça-feira, já tinha na cabeça de ir na segunda-feira, dia 25? Sabe por que eu estou escolhendo a terça-feira? Pelo seguinte, eu vou rapidinho, porque o tempo está passando e tem muitos slides ali para falar com vocês. A partir de hoje, né, eu vou procurar incluir nos meus cursos, procurar fazer um trabalho de inclusão. Tá? E na terça-feira, um grupo de pessoas da Associação Síndrome de Down, Espaço Pipa, estará indo no observatório, participar dessa atividade prática. Né? Então, e eles só podem ir na terça-feira. Por isso que eu estou sugerindo para vocês, se há algum problema de vocês, se alguém não pode ir na terça-feira, só pode ir na segunda. Porque aí nos reunimos todos na terça-feira e fazemos esse, vamos dizer assim, esse dia de socialização com as pessoas que virão do Espaço Pipa, da Associação Síndrome de Down. Pode ser, dia 26, fica combinado, então? Legal. Né? Então, a aula prática no observatório, é só torcer também para que, que o céu esteja bom, né? Porque o céu nublado não dá para observar. Quem foi no dia 12, na verdade, apesar de ser dia dos namorados, tudo aquele romantismo, mas o céu estava pavoroso, né? Não deu para observar absolutamente nada. Aí eu fiquei o tempo todo lá, a gente conversou muito sobre astronomia, quem estava lá viu que nós ficamos conversando muitos assuntos sobre temas da astronomia. Tá certo? Então, fica combinado a aula prática, terça-feira, dia 26, no observatório. Tudo bem? E, por falar nisso, tem a equipe do observatório aqui, o Warner, o Márcio, que ali que também ajuda. O Warner trabalha já há bastante tempo no observatório. O Márcio, o Sérgio, ali, que está ali também, eles são colaboradores lá do observatório. Pelo menos o Warner e o Márcio estarão presentes, né, no dia 26, lá nos auxiliando. Muito bem. Nesse módulo de hoje, ficou combinado de falarmos sobre o sistema solar. Tem muita coisa para ser falado do sistema solar. O objetivo do curso é simplesmente fazer uma introdução aos temas que serão tratados aqui, inclusive nos temas que serão abordados no segundo semestre. Vejam, é uma introdução, não pretendo aprofundar esses temas, não é objetivo, até porque eu não sei o grau de conhecimento que todos têm sobre esse tema. Para aprofundar, nós teríamos que entrar em questões físicas, matemáticas, e eu não sei o quanto que vocês entendem de física e matemática para que a gente possa estar aprofundando os temas. Então, esse curso, Introdução à Astronomia, é realmente introdução, tá certo? Então, o objetivo não é realizar um aprofundamento, mas é simplesmente dar uma ideia de como foi surgindo essa concepção
de sistema solar como o conhecemos, porque essa visão de sistema solar não surgiu da noite para o dia. O sistema solar, como nós conhecemos, né, é uma visão moderna, né, não faz muito tempo comparado com a história da humanidade. Então, e é um pouco dessa história, vou falar também um pouco sobre o sistema solar em que vivemos nesta aula de hoje, tá certo? Bom, antes de mais nada, só para lembrá-los, hoje está acontecendo um momento astronômico especial. Alguém sabe o que é? Solstício de inverno, né? Quem estava na aula passada, foi um dos temas que eu tratei na aula passada, né? Existem as estações do ano, nós passamos por um ciclo, né, que nós chamamos de estações do ano, ciclo que tem a ver com a questão dos movimentos do Sol lá no céu. Então, nós vemos... Aonde está? Aqui. Nós vemos que o Sol ele tem um movimento diário de leste para oeste. Vou falar bem rapidamente isso daqui. Um movimento diário de leste para oeste. Então, todos os dias o Sol nasce de um lado do horizonte chamado de leste, se esconde do lado de horizonte chamado de oeste. Mas nós sabemos que durante os dias, com o passar dos dias e dos meses, o Sol vai nascendo em locais diferentes do horizonte. Então, nós percebemos que o Sol ele descreve um movimento em que ele vai em direção ao horizonte norte e depois ele vai em direção ao horizonte sul. Então, vejam que o nosso Sol ele descreve um movimento ora mais para o sul, ora mais para o norte. Então, ele atinge uma máxima distância para o sul, uma máxima distância para o norte. E existe um dia no ano, na verdade, 2 dias no ano, em que ele nasce exatamente no ponto cardeal leste e se põe exatamente no ponto cardeal oeste. Esses dias especiais, nós damos os nomes de solstícios para as máximas distâncias, tanto para o sul quanto para o norte, e de equinócio, quando ele está no meio do caminho, no meio de sua trajetória. Então, equinócio de primavera e outono, solstício de verão, solstício de inverno. Vejam que, durante o ano, o arco de circunferência, ou seja, a trajetória do Sol, ela muda. Pegando esse ponto que nós chamamos de zênite, o ponto que está exatamente acima da cabeça do observador. Reparem que durante o ano, o Sol ele vai tomando uma inclinação mais para o norte. E hoje, o que está acontecendo? Hoje, no dia 21 de junho, o Sol ele está no seu máximo afastamento para o norte e na sua máxima inclinação também em relação ao zênite para o norte. Então, neste dia, nós vamos ter, uma das consequências dessa trajetória do Sol é que, vejam, aqui, essa trajetória, é fácil vocês perceberem, é menor do que esta. Ou seja, o Sol fica pouco tempo acima do horizonte, menos de 12 horas. Então, nesse dia, nós temos o dia mais curto do ano e a noite mais longa do ano. Tá certo? Então, hoje, o solstício de inverno, o Sol está descrevendo essa trajetória lá no céu. Com o passar dos dias agora, o Sol vai começar a nascer cada vez mais para o sul, até atingir o ponto cardeal leste, quando teremos o equinócio de primavera e depois o solstício de verão. Tá certo? Lógico, isto para um observador aqui na superfície da Terra. Tá certo? É uma das formas que nós temos de explicar as estações do ano. Mas o nosso objetivo hoje não é falar sobre isso, o nosso objetivo é falar sobre o sistema solar.
Muito bem. Aqui está uma montagem, né? Uma montagem feita pela NASA, né? Pela NASA, que mostra o Sol e os planetas do Sistema Solar, asteroides, planetas anões, né? Uma concepção que está completamente fora de escala. Isso é uma coisa que eu vou repetir algumas vezes para vocês, que eu acho que é importante falar, né? Aqui está completamente fora de escala, porque se o Sol tivesse esse diâmetro como aparenta ter aqui, Júpiter não seria tão grande, a Terra, Vênus, não veríamos, Mercúrio não veríamos nessa escala, né? Enfim, ou bem menos do que isso daqui, principalmente as escalas de distâncias, enfim. Mas aqui estão, na verdade, alguns dos astros que nós vamos falar aqui, que eu vou falar com vocês durante esta noite. Muito bem. Só que tem uma questão, antes de continuarmos, importante que eu tenho que falar com vocês. Como eu disse, essa concepção de sistema solar que nós temos hoje não foi a concepção que teve durante toda a história da humanidade. É uma concepção moderna. Por quê? Porque muito do que nós conhecemos do sistema solar hoje se devem aos telescópios, se devem às sondas espaciais que foram visitar esses planetas até hoje. Tá certo? A olho nu, nós sabemos, nós não vemos os planetas como nós estamos observando aqui. Nós vemos os planetas desta forma. Aqui é uma foto, é uma imagem mesmo, onde nós observamos um planeta do Sistema Solar, que está exatamente aqui. Aqui está o planeta Júpiter. Então, o que eu quero dizer para vocês? Os planetas, quando vistos a olho nu no céu da natureza, eles se parecem com estrelas. Ou seja, para quem não está acostumado com a astronomia e olha para o céu sem saber identificar os objetos celestes, não vai conseguir identificar os planetas. Na verdade, dois podem até ser que vocês consigam identificar pelo brilho, que é Vênus e Júpiter. Vejam aqui, por exemplo, Júpiter, né? Ele é um astro bastante brilhante. Na verdade, é o quarto astro mais brilhante de todo o céu. Então, pelo brilho, vocês até conseguem identificar Vênus e Júpiter. Mas os outros planetas que podem ser vistos a olho nu, eles possuem brilhos muito semelhantes aos das estrelas mais brilhantes. Então, se vocês realmente não sabem identificá-los no céu, vocês vão confundi-los com as estrelas. Vejam aqui uma outra foto também, né, tirada do céu. Aqui está a Lua e esses dois pontos brilhantes, justamente Júpiter e Vênus. Então, novamente falando, os planetas no céu da natureza, vistos a olho nu, eles se parecem com as estrelas. Muito bem. Os planetas receberam nomes, né? Primeiramente, planeta, a palavra planeta significa astro errante, astro que se movimenta. Por quê? Por um fato muito importante. Desde a antiguidade, o ser humano percebeu algo muito importante em relação aos planetas. Vejam, todos os astros, nós sabemos, eles nascem em uma região do céu que nós chamamos de leste, e para dizer a verdade, não sei se aqui é realmente o leste, mas vamos fazer de conta que aqui é a região leste. Então, os astros nascem de um lado do horizonte, chamado de leste, eles ganham altura, atingem suas máximas alturas e depois eles começam a descer e vão se esconder na direção do horizonte oeste. Todos os astros, entre aspas, nós vamos colocar assim, todos os astros descrevem esse movimento de leste para oeste durante o dia. No entanto, os povos antigos perceberam
que alguns astros, além de caminharem de leste para oeste, também descreviam um outro movimento. Que movimento? Um movimento de oeste para leste em relação às estrelas fixas. Tá certo? Quando nós falamos de estrelas, nós falamos que são estrelas fixas. Fixas no seguinte sentido: nós não percebemos a movimentação das estrelas umas em relação às outras. Tá certo? Por isso que nós podemos desenhar figuras com elas, que são as constelações, um tema que eu tratei na aula passada. Então, as estrelas, elas parecem ter sempre aquela mesma configuração no céu. Ah, mas elas caminham, sim, de leste para oeste, mas entre elas, em princípio, elas estão fixas. E como eu disse, os antigos perceberam que alguns astros caminhavam por entre as estrelas, no sentido de oeste para leste. E eles queriam explicar o porquê desses astros caminharem de leste para oeste. Uma das explicações, uma das primeiras explicações que foram dadas, foi que esses astros eram deuses que estavam caminhando lá no céu. Eram deuses. Era uma explicação que foi dada no passado. E aqui é muito importante, né, principalmente para esse começo agora da atividade, da aula, que eu quero deixar muito claro algo que eu considero muito importante. Tomem muito cuidado ao olharem para o passado com os olhos do presente. Tá certo? Por que eu estou falando isso? Porque as explicações que foram dadas no passado são explicações muito diferentes dos fenômenos que nós damos hoje. Nem por isso, tudo bem, hoje muitas daquelas explicações nós consideramos como erradas. Mas na época eram explicações que, de uma certa forma, davam um certo alento às pessoas. Elas tinham uma resposta para aquilo que elas observavam. Tá certo? Imaginem vocês, há 2, 3, 5 mil anos, sem a tecnologia, sem tudo que nós temos hoje, observando o céu e vendo uma série de fenômenos. Vocês vão tentar dar uma explicação para esses fenômenos. Essa explicação será dentro do conhecimento que vocês vão ter. Assim como nós, hoje, damos explicações dentro do conhecimento que nós temos. Veja, as explicações que nós damos hoje para alguns fenômenos, daqui 100, 200, 300 anos, podem ser explicações completamente diferentes. Tá certo? E esse é um dos fatos da natureza da ciência. As explicações sobre os fenômenos, elas vão se modificando com o tempo. Então, as explicações antigas, e vocês vão ver algumas coisas aqui que eu vou mostrar para vocês, eram bem diferentes daquelas que nós temos hoje. Tá? Então, novamente, cuidado ao olhar para o passado com os olhos do presente. E vejam, eu já vi, infelizmente, né, assim, em certo sentido, astrônomos falando, porque no passado as pessoas davam explicações muito ignorantes, estúpidas, que não tinham nada a ver. Vejam, aquelas eram as explicações que eles davam no passado. Tá certo? Hoje, a explicação é diferente. As pessoas do passado não eram mais ignorantes do que nós somos hoje, certo? Em relação aos fenômenos. Tem muitas coisas que nós não sabemos ainda e vocês vão ver. Tá certo? Por que eu estou falando tudo isso daqui? Então, a palavra planeta, astro errante, astro que se movimenta. E, como eu disse, os planetas, eles caminham de leste para oeste durante o dia, e durante o período de um dia, e de oeste para leste com o passar do tempo. Os antigos, eles imaginavam que os planetas fossem deuses que estivessem lá no céu. E quais são os planetas que nós podemos ver a olho nu que receberam nomes de deuses? Quais são os planetas? Mercúrio,
Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Os 5 planetas que nós chamamos de históricos, porque desde a antiguidade esses eram os astros errantes, os planetas que sempre foram observados. No entanto, o Sol e a Lua também caminham por entre as estrelas. Diretamente a gente não pode ver o Sol fazer isso, mas indiretamente nós percebemos, de uma forma indireta. Mas a Lua também faz, e tanto o Sol como a Lua, eles também descrevem um movimento de oeste para leste em relação às estrelas. Por isso que Sol e Lua tinham também uma denominação de planeta. E como eu disse, o nome dos planetas que nós conhecemos foram nomes dados, nomes de deuses dados pelos gregos e romanos antigos. Então, por exemplo, Mercúrio é o nome que nós conhecemos, o nome em latim. O nome grego de Mercúrio era Hermes, que era um mensageiro dos deuses. Vênus, Afrodite, deusa da beleza. Terra, Gaia, deusa da terra. Lua, Selene, deusa da lua. Marte, Ares, deus da guerra. Júpiter, Zeus, deus do supremo, dos deuses, né? Saturno, Cronos, deus do tempo. Urano, Uranus, deus do céu. Netuno, Poseidon, deus dos oceanos. E Plutão, Hades, deus das profundezas. Tá certo? Vejam, esses são os nomes que acabaram ficando, porque a nossa cultura é baseada lá dos gregos e romanos antigos, mas todas as civilizações também consideravam os planetas como os deuses. Os maias, os astecas, povos da Índia, da Ásia, enfim, todos consideravam os planetas, de uma certa forma, como se fossem deuses lá no céu. Vejam só, como eu disse, os planetas, eles descrevem movimentos no céu. Movimento de leste para oeste e movimento de oeste para leste em relação às estrelas. No entanto, os planetas, eles fazem esse tipo de movimento lá no céu. Movimento que nós chamamos de laçada dos planetas. Esse movimento deu muita dor de cabeça para os gregos, no sentido de como explicar esses movimentos que os planetas faziam lá no céu. Como que os planetas descrevem esse movimento? Opa, volta. O planeta está vindo, caminhando por entre as estrelas. De repente, ele começa a diminuir a sua velocidade, ele para, ele retorna, para seu movimento de novo e começa sua trajetória natural por entre as estrelas. Os planetas fazem isso. E como explicar? A genialidade grega fez com que eles desenvolvessem todo um método matemático de explicação disso daí. Por que matemático? Pelo seguinte, os gregos, eles acreditavam que tudo que estivesse acima da Lua era governado pela perfeição. Tinha que ser perfeito, porque foi criado por um Deus perfeito. Tudo que está abaixo da Lua é corruptível, muda-se. As pessoas, os seres vivos de uma forma geral, a natureza está sempre mudando. Por isto que o movimento do planeta, e os gregos já tinham uma concepção de que a Terra, e aí é uma outra questão importante que eu preciso falar para vocês, que a Terra estava no centro do universo, ela estava parada no centro do universo, era uma concepção muito forte para os gregos. Por quê? Vejam só. Eu não vou esticar muito nesse assunto, mas vejam como é interessante. Se nós formos lá fora e ficarmos dia após dia observando o céu, o que nós vamos ver?
o que a gente vê? Sempre os astros descrevendo um movimento de leste para oeste sobre nossas cabeças. Correto? Muito bem. Temos alguma noção de que a Terra está tendo movimento? Ou a Terra tem movimento? A Terra se movimenta ou não? Sim? Me deem uma prova do movimento da Terra. Oi? O movimento anual do Sol? Não, porque eu posso considerar a Terra parada e o Sol descrevendo todos esses movimentos. É algo plausível. Oi? Pode ser uma possível consequência, não uma prova. Eu que sei. Né? É o seguinte, se nós formos lá para fora e ficarmos um dia, 2, 3, um mês, um ano, 5 anos, 10 anos, não existe nenhum fenômeno que nos mostre que a Terra está em movimento. Não existe. Hoje nós sabemos que a Terra tem movimentos, né? Nós sabemos, a Terra ela se movimenta. Na verdade, ela tem muitos movimentos, né? A Terra, não somente aqueles dois que nós conhecemos, rotação e translação. A Terra possui outros movimentos. Só que estando na superfície da Terra, nós não temos essa noção. É uma discussão longa, é complicada, tá certo? Porque aí teria que entrar em alguns conceitos físicos, etc. Mas vejam, por que os povos antigos consideravam a Terra parada? Porque não existe nenhuma evidência da natureza que a Terra está se movimentando. Você pode até imaginar que o dia e a noite, ou as estações do ano, podem se originar devido ao movimento de rotação e translação da Terra. Mas até então, isso é somente uma suposição. Mas hoje nós sabemos que a Terra tem movimentos através de experimentos que mostram isso, desde Bradley, por exemplo, um astrônomo inglês do século XVIII, ele estudando uma estrela da constelação do Dragão, ele percebeu algumas coisas estranhas e a única explicação lógica para aquilo que Bradley percebeu é que a Terra tem um movimento de translação. Tá certo? Mas existe, por exemplo, o pêndulo de Foucault, que vocês já devem ter ouvido falar, é um experimento que mostra que a Terra tem um movimento de rotação, enfim. Mas, durante a maior parte da história da humanidade, sempre se acreditou que a Terra estava parada e que todos os astros descreviam movimentos circulares em torno da Terra. Por que circular? Porque Platão, na Grécia Antiga, né, uma autoridade na época, chegou para os matemáticos e falou assim, gente, é o seguinte, lá no céu reina a perfeição. Os planetas giram em torno da Terra. E qual é a forma geométrica mais perfeita que existe? A circunferência. Então, os planetas eles têm que girar em torno da Terra em órbitas circulares. E vocês vão ter que dar um jeito de explicar este movimento dos planetas de uma forma em que a trajetória de Marte em torno de Marte ou de qualquer outro planeta em torno da Terra seja circular. Aí Platão disse uma frase que é famosa para quem estuda história da ciência, etc. Platão chegou para os matemáticos e falou assim, temos que salvar as aparências. Tá certo? Porque esses movimentos têm que ser explicados de uma forma circular. E como que eles explicavam isso? Gente, é muito louco, mas é genial. É genial. Então, eles explicavam
tudo de uma forma, utilizando uma concepção de universo que nós chamamos de modelo geocêntrico, ou seja, a Terra no centro do universo e todos os astros descrevendo movimentos circulares em torno da Terra. Como que os gregos explicaram? Através disso daqui. Dos diferentes e dos epiciclos. Vamos tentar entender mais ou menos o que é isso daí. Vejam só, os gregos foram grandes observadores do céu, e eles perceberam o quê? Por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo de Marte, que é o que está representado ali, que existia uma variação no brilho dos planetas. Veja, se o céu é imutável, ou seja, não pode mudar, como explicar esta variação de brilho dos planetas dentro de uma concepção de uma órbita circular? Então, eles criaram os diferentes e os epiciclos, ou seja, o planeta ele não está girando em torno da Terra, porque se ele girar em torno da Terra, vejam só, ele vai ter, num círculo, e a Terra estando exatamente no centro, né, o planeta vai ter sempre a mesma distância da Terra em qualquer ponto de sua órbita. Vocês concordam? Né? Então, não muda a distância do planeta à Terra. Mas, se nós pegarmos um epiciclo, um outro círculo, o centro desse segundo círculo, tá certo? É o que vai girar em torno do diferente. Deferente, né? Diferente não, deferente. E vejam como nós podemos explicar agora a diferença de brilho de um planeta, no caso de Marte. Quando Marte está na posição P1, por exemplo, Marte se aproxima da Terra, concordam? Então o brilho é maior. Estando na posição P2, Marte está um pouco mais distante, o brilho é menor. Então os gregos conseguiram explicar esta variação de brilho de um planeta através dos epiciclos, através de um epiciclo. Mas como explicar todos os movimentos que os planetas fazem no céu? Colocando uma série de epiciclos. Tentem imaginar na cabeça Marte aqui, esse ponto girando em torno desse, esse girando em torno desse, esse girando em torno desse e esse girando em torno do diferente. E sabe o que é mais louco? Se você colocar um número exato de epiciclos, você consegue desenhar, entre aspas, né, uma linha reta no céu. Você consegue fazer com que a trajetória do planeta seja uma linha reta. Então, essas foram as explicações que os gregos deram e que, de uma certa forma, satisfaziam as perguntas que eles se autofaziam. Como que os planetas descrevem esses movimentos? Desta forma, fazendo isso. Tá certo? Então, esta era uma explicação que os gregos davam para os planetas. Mas aí, o que aconteceu? O que foi acontecendo com o tempo? As observações elas foram ficando mais precisas e, com isso, as observações foram ficando mais precisas e aí eles começaram a perceber que existiam discrepâncias em relação aos movimentos dos planetas, aos períodos dos planetas. Aí Cláudio Ptolomeu, o que ele fez? Ele tirou a Terra do centro, ou seja, a Terra ficou excêntrica, fora do centro, e ele criou um outro ponto que também está fora do centro da circunferência, chamado de equante. Ou seja, o epiciclo, esse ponto do centro, vai girar em torno, na verdade, do equante. E com isto, Ptolomeu conseguiu melhorar mais ainda os cálculos. Tá certo? Ele conseguiu fazer com que
as posições dos planetas lá no céu fossem melhor determinadas, e com isso ele conseguiu resultados melhores. E ele colocou todo esse conhecimento, tudo isso que ele descobriu, em um livro que nós chamamos, bastante conhecido na história, chamado Almagesto. Tá certo? Aqui, lógico, uma gravura do que se pensava de que era Ptolomeu. Né? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Beleza, vamos indo então. Com o tempo, vejam, com o tempo, se usou muito os cálculos, as tabelas astronômicas, como nós falamos, de Ptolomeu. Mas com o passar do tempo, né, os instrumentos eles foram ficando cada vez mais precisos, foram começando a haver discrepâncias nas observações, etc. E aí chegamos aqui no século XV, nice, vamos lá, toda hora ainda vou aprender a mexer com isso daqui, a aula passada foi a mesma coisa. Chegamos aqui no século XV, século XVI, com Nicolau Copérnico. Copérnico foi um clérigo, um monge, né, que ele resgatou uma ideia de um astrônomo grego chamado Aristarco de Samos, que Aristarco ele teve o primeiro princípio de uma ideia de, na verdade, a Terra ter movimentos. Na verdade, alguns outros gregos também acreditavam que talvez a Terra tivesse um movimento de rotação, né? Mas Aristarco, ele teve essa concepção que nós chamamos de heliocêntrica. Por quê? Porque ele fez um trabalho, foi um dos poucos trabalhos que sobraram de Aristarco, chamado Sobre a Distância da Terra à Lua e da Terra ao Sol. Ele fez um trabalho que ele procurou determinar a distância da Terra até a Lua e da Terra até o Sol. Nesse trabalho, ele chegou na conclusão que o Sol era muito maior do que a Terra. Veja, se o Sol é maior do que a Terra, e eles já tinham uma concepção, mais ou menos, do tamanho da Terra, por causa de Eratóstenes, que calculou o diâmetro da circunferência da Terra. Ou seja, Aristarco, então, ele tinha uma concepção do tamanho da Terra, e no seu trabalho ele viu que o Sol era muito maior do que o nosso planeta. Se o Sol é maior, por que o Sol está girando em torno da Terra? O certo seria a Terra estar girando em torno do Sol. Só que as observações não mostravam isso, por isso que essa ideia de Aristarco acabou sendo deixada de lado. E Copérnico, no intuito de melhorar os resultados de Ptolomeu, certo? Ele fez o quê? Ele teve uma outra interpretação. Ele pegou a ideia de Aristarco, ou seja, ele tirou a Terra do centro do universo e colocou o Sol. E a Terra passou a ser um planeta girando em torno do Sol. Com isto, ele conseguiu melhorar muito os cálculos, muito as explicações para alguns fenômenos, como, por exemplo, a explicação das laçadas dos planetas, que é muito mais fácil você explicar as laçadas numa visão heliocêntrica do que numa visão geocêntrica. Então vejam aqui, o Sol no centro, aqui a órbita da Terra e aqui a órbita do planeta Marte. Vejam, quando a Terra está nessa posição 1 e 1, nós vemos Marte sendo projetado aqui. Na posição 2 e 2, Marte está nessa posição. Como a Terra, né, está mais próxima, lógico que ele não tinha essa visão ainda. Como a Terra tem uma órbita menor do que Marte, a Terra tem um movimento mais rápido. Então a Terra, ela vai passando Marte. Vejam aqui, 4 e 4. É quando começa
a gente começa a ter a visão, né, do planeta fazer uma laçada lá no céu. Essa explicação, numa forma geocêntrica, é muito mais simples. Na primeira pancada, assim, às vezes pode ser um pouco complicado, né? Mas é muito mais simples você explicar o movimento dos planetas de uma forma geocêntrica, ou melhor, heliocêntrica, do que numa forma heliocêntrica com todos aqueles epiciclos. Tá certo? E Copérnico, a obra que Copérnico escreveu, todo o seu trabalho, onde ele teve essa concepção aqui, foi o Revolutionibus Orbium Coelestium, Revolução dos Orbes Celestes, as revoluções dos orbes celestes, que está aqui. Tá certo? Muito bem. Só que Copérnico, claro, ele sabia que isso iria causar muitos problemas, porque a concepção na época, principalmente pela igreja, que tinha muito poder político e econômico, a Terra tinha que estar no centro do universo. Ele sabia que ia ter problemas se ele divulgasse esse livro, tanto que o livro dele, As Revoluções dos Orbes Celestes, foi publicado justamente no dia da morte dele. Tá certo? E realmente, com o tempo, se causou muito problema. Mas isso aí é a história da ciência, é muita coisa, aí não dá, infelizmente, não dá para a gente falar agora. Depois de Copérnico, uma outra pessoa que foi muito importante na concepção de um sistema solar foi Tycho Brahe. Por que Tycho Brahe? Ou outros como falam Tycho, né? Aí fala Tycho mesmo, brasileirado aqui, né? Tycho Brahe foi um grande observador do céu. Tá? Observador no seguinte sentido, ele tinha as melhores medições de todos os tempos. Né? Quando nós medimos alguma coisa lá no céu, né, nós medimos, por exemplo, a distância de 2 estrelas. Nós temos essa distância sendo uma distância angular, porque nós estamos medindo uma distância numa esfera. Então, portanto, nós estamos medindo um ângulo. Nós estamos no vértice e lá em cima vamos determinar 2 posições que vão dar um ângulo. Vocês concordam com isso? Né? Por exemplo, a altura do plano do horizonte até uma determinada estrela, isso daqui é um ângulo. Marte em relação a uma estrela, vamos determinar um ângulo, e assim por diante. Então, aqui, por exemplo, nessa gravura aqui que mostra Tycho sentado aqui, nós temos um instrumento que nós chamamos de quadrante, e todos esses instrumentos foram aperfeiçoados, na verdade, aperfeiçoados por Tycho com grande precisão, foi um trabalho muito preciso dele, e ele tinha as melhores observações dos planetas, da Lua e do Sol até aquele momento. E Tycho, ele propôs um modelo de universo. Ele não acreditava em Copérnico, tá certo? Ele não acreditava na teoria heliocêntrica de Copérnico. Então, ele criou, na verdade, um modelo misto. Um modelo misto. Que modelo que é este? A Terra estava no centro do universo, tá certo? A Terra estava no centro do universo e todos os outros planetas giravam em torno do Sol e o Sol girando em torno da Terra. Tá certo? Foi um modelo misto que Tycho criou para tentar explicar tudo isso que nós vemos no céu. E foi trabalhar um determinado momento com Tycho Brahe, um dos maiores gênios, aí é uma opinião minha,
um dos maiores gênios da humanidade. Tá certo? Um dos maiores gênios da humanidade. Johannes Kepler. Né? Quando a gente fala de história da ciência, né, a gente fala, geralmente, tem até um livro de um historiador da ciência famoso, chamado Thomas Kuhn, um livro chamado A Revolução Copernicana, e muitos falam justamente isso na história da ciência, que Copérnico ele provocou uma grande revolução. Na verdade, ele provocou, sim, em certo sentido, uma revolução, mas como Thomas Kuhn coloca, na verdade, foi uma revolução de ideias. Mas, para mim, a grande revolução mesmo foi provocada por Johannes Kepler. Kepler ele é lembrado pelas 3 leis dos movimentos planetários, que eu já vou falar rapidamente, eu não vou entrar em detalhes em nenhuma delas. Mas vamos lembrar que Kepler foi um grande matemático. Foi um grande matemático. Kepler também foi um grande físico, principalmente na questão da ótica, tá certo? Mas todo mundo lembra de Kepler e às vezes até o esquece na hora de falar na questão assim do sistema solar, na questão da física e da matemática. Mas qual foi a grande sacada de Kepler? Kepler foi trabalhar com Tycho Brahe, né? E quando Tycho faleceu, Kepler teve acesso, né, a toda a papelada, a todos os cálculos sobre a posição dos planetas de Tycho. E com isto daí, Kepler, depois de muito trabalho, muitos cálculos, vamos lembrar que não existia calculadora nem computador naquela época, era tudo na raça, na mão, eram dias e dias e dias fazendo cálculos, né? E lembrando que Kepler teve uma vida extremamente atribulada, a mãe foi condenada por bruxaria, ele teve que defender a mãe, os casamentos também foram bastante atribulados, enfim. Né? Tem até uma frase de Kepler que eu li num livro, que tudo indica que ele falou mesmo em alguma carta para alguém, não me lembro, mas quando a tempestade é açoita e somos ameaçados de naufrágio, nada mais nobre nos resta fazer que deitar a âncora de nossos estudos pacíficos nas ondas da eternidade. Né? Então, para vocês verem como que esse cara ele sofreu, né? Mas no meio de toda essa confusão da vida, ele ainda conseguiu revolucionar a astronomia. Em que sentido? Quando Kepler, ele tinha ainda uma visão, Kepler, quando ele teve acesso aos cálculos de Tycho, ele tinha ainda uma visão que as órbitas tinham que ser circulares. Mas quando ele começou a estudar a posição do planeta Marte, né, das observações que Tycho fez com o passar do tempo, o cálculo não batia numa circunferência. E ele fez de tudo para que os cálculos se enquadrassem em um movimento circular. Mas não batia, não dava certo. O que ele fez, então? Vamos tirar essa concepção milenar, né, do senso comum de uma circunferência e tentar uma outra forma geométrica. Que forma geométrica que ele utilizou para isso? Uma elipse. E quando ele utilizou a elipse, gente, bateu em cima as posições do planeta Marte. E daí que vieram, então, lógico, estou resumindo a história toda, né? Vieram as famosas 3 leis dos movimentos planetários de Johannes Kepler. A primeira lei, que é a lei da órbita, que fala que os planetas giram em torno do Sol em uma órbita que nós chamamos de elipse. E o Sol, ele está em um dos focos da elipse. Tá certo? Ou seja, a elipse é uma figura geométrica que tem 2 pontos a iguais distâncias do centro, que nós chamamos de focos.
e o Sol está em um dos focos da elipse. Muito bem. A segunda lei de Kepler diz o seguinte: a linha que une um planeta e o Sol varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. O que isso daqui quer dizer? O seguinte, vejam só, esta área é igual, tem o mesmo valor desta área que tem o mesmo valor dessa área. São áreas iguais, tá certo? No entanto, o que essa lei diz? Que quando, em resumo, que quando um planeta ele está nessa posição, no momento mais próximo do Sol, o planeta ele aumenta a sua velocidade. Quando ele se afasta do Sol, ele diminui a sua velocidade. Ou seja, o tempo que o planeta demora para descrever esse pedaço aqui da elipse é o mesmo tempo que ele demora para descrever esse trecho da elipse e esse trecho da elipse. Ou seja, ele aumenta a sua velocidade e ele diminui a sua velocidade. Ele aumenta a velocidade e diminui a sua velocidade. E a terceira lei, em resumo, o que quer dizer? É o tempo que um planeta demora para dar uma volta em torno do Sol. Em resumo, sem entrar em matemática, sem entrar em cálculo, é isso daí. Essas três leis, portanto, revolucionaram a visão do universo, revolucionaram a visão de uma concepção de um sistema solar. E Kepler ele teve uma sacada muito legal, que é pouco falada, mas Kepler quase chegou naquilo que vai vir depois, daqui a pouco no próximo slide, numa concepção de força de gravidade. Quase. Ele não teve tempo ainda. Ele não teve tempo na vida de desenvolver melhor isso daí. Porque Kepler sacou, principalmente por causa da segunda lei, tá, que existia uma força no Sol, que ele denominou de força magnética, lógico, aí está errado com a nossa concepção de hoje, mas uma força no Sol que controlava esses movimentos dos planetas. Ele teve essa intuição, mas ele não conseguiu desenvolver isso daí. Tá certo? Então ele teve essa intuição. E lógico, depois de Kepler, antes disso, antes de chegar, aqui vou chegar em Newton, mas antes de Newton. Vamos lá. Aqui, gente, o que aconteceu? Eu tive um problema no PowerPoint, aí eu tive que transformar em PDF, e eu estou passando em PDF esses slides. E quando transformou em PDF, essas setas aqui deformaram, ficaram maior aqui, tá? Não estava desse jeito no PowerPoint, peço desculpas aqui. Mas eu também não vou entrar em detalhes dos elementos da elipse. É só algo sutil que nós aprendemos, tá? Que eu quero discutir rapidamente com vocês aqui. Aqui estão alguns elementos da elipse. O eixo A linha, o eixo B linha, que cruzam o centro da elipse, a distância focal, tá? Que nós chamamos de aqui distância focal, a metade da distância focal nós chamamos de C, e do centro até essa posição da elipse, nós chamamos de semi-eixo maior da elipse. O que eu quero falar com vocês? Que vocês prestem atenção, que eu quero que vocês prestem atenção. Nesse elemento da elipse, que nós chamamos de excentricidade da elipse, nós denominamos por E, e a excentricidade é a razão, né, entre a metade da distância focal e o semi-eixo maior. É C sobre A. Tá? De uma forma bem simples, vejam só, de uma forma bem simples, a excentricidade, não é correto falar isso, mas está no senso comum, é para vocês entenderem. A excentricidade vai determinar o grau de achatamento da elipse. Tá certo? O que eu quero dizer com isso? Volta. O que eu quero dizer com isso?
Se eu aumentar as distâncias entre os focos, esticar a elipse, tá certo? Vocês concordam que ela vai ficando cada vez mais achatada? Certo? A excentricidade, ela tem um valor entre 0 e 1. Uma elipse de excentricidade 0, ou seja, os focos eles coincidem com o centro, é uma elipse de excentricidade 0 e ela vai ser uma circunferência. Tá? Vocês conseguem perceber? Se eu juntar os focos, esse lado aqui, o semi-eixo maior daqui, ele vai diminuindo, diminuindo, até os focos coincidirem com o centro, e essa elipse vai ser uma circunferência. Se eu esticar os focos, aumentar o valor dos focos, a elipse vai tender a uma linha reta. Tá certo? É só isso que eu quero que vocês prestem atenção agora para esse slide que eu vou passar. Preste atenção nesta figura aqui, ó. Vejam aqui, uma elipse de excentricidade 0, vocês estão conseguindo enxergar? Né? Excentricidade 0, excentricidade 0,1, 0,2, 0,3, 7, 8, 0,98, 0,999. Quando chegar em 1 é praticamente uma linha reta. Tá certo? O que eu quero que vocês olhem aqui? Qual dessas elipses é a que melhor representa a órbita da Terra? Me falem o valor. Excentricidade é o quê? 0, o quê? Oi? Não entendi. 0,9, essa daqui? É isso? Essa daqui? 0,05? Qual que melhor representa? 0, essa daqui? Alguém chuta alguma outra? A elipse que melhor representa a órbita da Terra, na verdade não está aqui, né? Mas a que melhor representa a órbita da Terra é essa daqui, ó. Na verdade, a elipse que melhor representa a órbita da Terra está entre essas duas aqui. Porque qual que é a excentricidade da Terra? 0,0167. É quase uma circunferência perfeita. Só que quando nós aprendemos na escola, a gente vê algo semelhante a isso daqui, não é? Isso, ou isso daqui, quando a gente desenha, alguma coisa próximo a esse trio aqui. Por que a gente faz isso? Veja, nós vamos pegar algo tridimensional para colocar num espaço bidimensional. A gente tem que deformar a figura. Por quê? Quando a gente vê uma figura da Terra, a Terra na sua órbita girando em torno do Sol, imaginando que aqui fosse o Sol, né, aqui a Terra, né? Quando a gente faz isso daqui, a gente vê a Terra de lado, né? A gente vê os continentes pelo Equador, não é? Se nós representarmos a Terra em algo semelhante a essas duas aqui, que estaria em torno dessas duas, se nós colocarmos a Terra como nós a vemos nos livros, vai parecer que a Terra está girando em torno do Sol deitada. Tente fazer isso daí, mentalmente, ou peguem um livro. Se a gente não colocar uma elipse com uma grande excentricidade, a sensação que a gente vai ter é que a Terra vai estar girando deitada se colocar numa circunferência. Para a gente representar a Terra aqui ou aqui,
nós temos que ver a Terra pelos polos. Tá? Então, vejam, a circunferência da Terra algo que está em torno dessas duas aqui. É 0,0167. Esse é o valor da excentricidade da elipse da Terra, da órbita da Terra. Tá certo? Então, quando vocês verem desenhos, lembrem-se, esse desenho está errado. Não é o que representa realmente a órbita da Terra. Tá bom? E aqui, nesse outro desenho, né, são representadas, né, vejam aqui a Terra, ó, praticamente em cima, né, do centro da órbita. Vejam aqui, ó, né, são representadas as elipses, né, das órbitas dos planetas do Sistema Solar. Quais planetas possuem a elipse mais excêntrica? Mercúrio e Plutão. Vejam aqui, Netuno próximo